E eu gostaria de começar esse relato com a história de um médico. Olha que coisa forte, gente. Ele me procurou, ele é húngaro. Eu já o conheci, ele foi meu professor no plano espiritual. E ele foi meu professor, e quando ele soube que eu estava com essa história de relatos e que ia falar da guerra, ele me procurou. Eu já sabia mais ou menos dessa história, mas ele me contou com uma riqueza de detalhes. Foi num campo de concentração. Ele era húngaro, ele e a família dele foi toda presa, e naquela confusão ele se perdeu dos pais. Ele era solteiro, né? Ainda não tinha esposa nem filhos, e ele se perdeu dos pais. Ficou muito desesperado, mas quando lá chegou, que os próprios nazistas viram que ele era médico, então liberou dele socorrer, né, as pessoas que precisassem ali de um médico, enfim, permitiu que ele trabalhasse. Embora, como ele disse, não me deram quase recurso nenhum. Às vezes você encontrava um entre eles que eram um pouco melhores, um pouco mais humanos, e ali eles me conseguiam alguma coisa, até escondido, com medo dos seus superiores. Mas eu pedia e eles me forneciam uma coisa ou outra. E ele foi falando, e imediatamente eu pensei na solidariedade, não é? Na solidariedade dos soldados também nazistas, que vendo aquela situação daquelas pessoas ali, punham suas vidas em risco. E era alta traição, hein? Punham também suas vidas em risco para conseguir um medicamento, ou conseguir um alimento, ou conseguir melhorar, nem que seja 0,1% a vida de alguém que estava vivendo uma dor naqueles campos de concentração nazistas. E ele conta assim, o que é lidar com a impotência, né? Você está diante de uma situação e você saber que você é a cura, você é o remédio, você é o consolo, você é a esperança. Então ele diz que essa vivência desenvolveu coisas nele que ele não imaginava. Ele me disse: a Lu era um médico de consultório, médico. Mas ao viver aquela aflição, ao saber o que aquelas pessoas estavam passando, ver ali, em loco, o que estava acontecendo com elas, começou a me desenvolver alguma coisa, porque eu pegava na mão delas, pegava água, e elas tomavam e diziam que melhoravam de suas dores. E eu fiquei muito assustado, porque eu era inclusive ateu, e eu fiquei muito assustado com aquilo ali, porque eu comecei a sentir mesmo a presença da espiritualidade. E eu não tinha como negar para mim que aquilo estava acontecendo. E não tinha também por que negar, porque negar aquele acontecimento naquela hora, sabe, jogar as favas, ele falava para mim assim, porque aquela aproximação que eu estava sentindo com a espiritualidade era a única explicação viável para minha mente do porquê aquelas pessoas estavam relatando que estavam melhorando. E ele disse que ele começou a sentir assim, era uma coisa quase física. Eu sabia que tinha alguém junto de mim, eu digo: eu sei como é isso. Eu sei, você é vidente, né? Eu não via assim como eu sei que você vê a gente, mas eu via em algum nível, eu sabia. E quando eles chegavam, quando os médicos da espiritualidade chegavam, eu sentia assim uma paz, uma confiança, que eu mesmo me perguntava como eu posso estar em paz no meio disso aqui, no meio dessa guerra. E aí é como se eu ouvisse eles falarem, para que você entre em sintonia com a nossa frequência e você possa transmitir para essas pessoas o que nós estamos enviando para elas através de você. Faça o foco da paz
E ele me relatava, gente, a Lu, sabe o que é estar naquilo ali, naquela confusão. E eu nunca fui de rezar, nada disso. Não é nada disso, eu era húngaro judeu, mas não guardei as coisas nem da religião de minha família, nada. E eu que nunca rezei, que nunca acreditei, me vi ali como ferramenta das minhas antigas descrenças. Chegou a hora que eu disse, eu preciso parar de brigar com isso. Não é possível que a minha arrogância não se diminua mediante o fato de que eu estou sentindo esta aproximação e as pessoas estão narrando melhoras. E ali eu passei a ser outra pessoa. E com essa aproximação eu comecei a pensar em meus pais. E comecei a pedir por meus pais. Se alguém tinha uma notícia, se eles ainda estavam entre nós ali no campo de concentração, o que podia ser feito alguma coisa, eu não sabia nem o que pedir, nem como pedir, mas eu me sabia ouvido. E saber que eles estavam ali me ouvindo, eu nunca acreditei, eu nunca acreditei. Ele disse que estava assim e foi chamado para passar para o outro lado da cerca. Foi permitido a ele. Só está todo mundo melhor aqui, então vá para o outro lado, vá atender os outros. E ele passou e tinha umas pessoas chamando, que deram a ele um guarda-pó de branco, né? E aí as pessoas identificavam que ele era médico. Chamou, quando ele chegou, adivinha quem estava lá esperando ele? O pai e a mãe estavam feridos. Ele me disse, a Lu, quando eu vi meu pai e minha mãe, que eu tratei das dores deles, que eu senti aquela presença do meu lado e minha mãe me dizendo, eu estou melhor. E feliz em me ver. E quando ela melhorou, ela olhou para mim e disse, esta guerra lhe fez muito bem. Ele, Lu, eu chorei tanto quando minha mãe me disse isso. De repente eu olhei para tudo aquilo que estava acontecendo e pensei comigo, eu precisei disso aqui para poder abrir o meu peito, para confiar e para me tornar uma pessoa confiável, como diz você, Baltazar. E o ineditismo, não é, de me passarem de um lado para o outro, quem? Claro que tinha toda a ação da espiritualidade ali. E é claro que eu também não atendi só meus pais, atendi muita gente ali. Mas eu chorei muito e isso até hoje eu carrego comigo. Ainda não está totalmente diluído. De eu olhar e dizer assim, se eu não estivesse num lugar como esse, vivendo o que eu estou vivendo aqui, eu não ia dar a menor importância, mesmo que eu sentisse alguma coisa. Eu ia fazer como a maioria das pessoas faz. Não quero nem pensar nisso. Não, deve ser mentira, isso é fantasia. Me deram um chá, me deram... Eu ia fazer a mesma coisa que os outros intelectuais.